Vamos para a prancheta, então. Vamos para a prancheta, falar da tragédia alviverde aqui hoje, esmiuçar isso aqui. Vou me abster de ver? Não, fica à vontade. Fica à vontade. Sem passado não tem futuro. Vamos ver como é que foi. Vamos embora, tira o Copalombo aqui, coloca o JH aqui. Vamos lá, rápida. JH. Prancheta rápida, né? Porque tem um poeta ainda. Tem poeta. A gente, 1h30 de programa já, né? Sem o César, hein? Sem o César, sem o bolão saudade do César, saudade. Até por isso que eu tô deixando você escorrer um pouco, porque não tem bolão. O César tá lá no bar do Mário, lá em Uberaba. Ele podia entrar em campo aí, falou que o Gui, né, o filho dele, escreveu aqui para mim, falou assim, meu pai mandou uma foto dele, viu? Ele tem o link lá para entrar, é o mesmo link para entrar. Ele tem o link, E falando que jogador baladeiro, César, que ele vai para balada e tem hora que ele se ausenta. Eu falei, mas baladeiro joga também. Entra em campo, falei para ele. Tá aí. Vamos lá, seguimos a Vamos embora. Olha aí, prancheta. Rapaz, o Abel é aquela história, né? O Palmeiras, né, Boca? Você falou aí que todo mundo acusa o Palmeiras, mas mesmo assim o Palmeiras ganha. Contra o Flamengo. Não, o Palmeiras ganha com os deméritos dos adversários. O Palmeiras, eu sempre falei que jogava feio e ganhava bonito. Faz muitos anos que o Abel vem arrastando um pouco essa lenda aí, porque realmente a gente não brilha os olhos do quem gosta de futebol. Porém, a gente sabe da capacidade técnica, ele já deu provas, né? Quantos títulos já ganhou pelo Palmeiras? Pouco. Acho que 8 ou 9 em 4 anos. 4 anos. Bom, ele entrou, então, essa escalação me surpreendeu, porque era um jogo, né, pesado, e eu achei que ele abriu muito o meio, ele deveria ter fortalecido mais o meio. Vamos ajustar isso aí, âncora? Vamos ajustar. Vamos levar em consideração aí que ele estava sem o Essa é a sua. Muda. A dele. Essa é a minha. A dele, vamos para dele. JHP, a minha prancheta seria mais interessante. Estevão jogou lado a lado com o Vitor Roque. Puxa o Facundo para trás, puxa o Vanderlan para trás. Faz uma linha de 4, abre o Jean. Eu não entendi, porque ele vinha jogando com os 3... que também perdeu, né, o Gomes e perdeu o Murilo, né? Gomes que foi suspenso com cartão besta, perdeu hein? Perdeu o Gomes, perdeu o Murilo, perdeu a zaga inteira. Perdeu o Piquerez, né? Só ficou o Giai. Só que o que eu achei, o Piquerez fez uma partidaça anterior a essa e realmente foi uma pena o Palmeiras perder a zaga. Foi o melhor em campo. Foi o meu destaque. Foi seu destaque na última segunda, o Piquerez. Exatamente. Aí eu não gostei de ver o Palmeiras praticamente jogando no 4-4-2. Por quê? Porque na hora que ele coloca o Facundo aberto, o Alan aberto e bota Martinez e Rios, e o Vanderlan também não conseguiu apoiar como o Piquerez fazia, né, quando vinha jogando, e aí sim ele poderia jogar com 3 zagueiros, porque o Piquerez avançava muito. Ele resolveu segurar o Vanderlan, que pouco apoiou, e o Facundo é jogador de pouca mobilidade e velocidade. E eu não gostei do que ele fez, porque ele poderia ter trazido o Estevão pela beirada, é um jogador de beirada, é onde ele resolve o jogo, é onde ele está sempre marcado. No lugar do Alan ali, ele seria um jogador de escape pela beirada. E o Estevão foi jogar lá na frente com o Vitor Roque, lado a lado, tipo 9 e 11 mesmo, quase que como um atacante, só na frente, sem vir buscar a bola, sem vir para armação de jogo. Então, eu achei que ele, desse jeito, com 4-4-2, ele enfraqueceu o meio-campo e ele deixou o time mais vulnerável. O Palmeiras, no início do jogo, até uns 25 minutos, eles não sabiam quem era quem. Eles não sabiam a quem marcar. O Chelsea entrava na área do Flamengo, entrava pelos lados, o meio-campo ficou um buraco. Então, assim, é lógico, falar depois que deu errado é fácil, né? Engenheiro de obra pronta. Mas eu imaginava
conhecendo o Abel, que ele poderia congestionar esse meio, trazendo o Aníbal Moreno para a cabeça da área aí. Se ele queria jogar assim, ele que puxasse mais um jogador de meio campo, né, e deixar só o Vitor Roque na frente. Não abrir mão de ter só um atacante e congestionar o meio. Então, o Estevão chegou a jogar pela beirada do lado direito alguns jogos, chegou a jogar no lugar do Facundo pela esquerda, e às vezes eles trocavam Estevão e Maurício. Então, o Palmeiras ficou encaixotado. Não realmente foi muito ruim, tanto é que ele muda no intervalo, né? Não sei se ele muda já direto no intervalo. Você lembra? Essa é a sua prancheta. Ele volta com o mesmo time, mas depois ele vai mudando. Ele volta com o mesmo 11 do primeiro tempo. Então seria essa. Puxa o Maurício para frente do Rio e do Martinez, do Rios e do Martinez. Deixa só o Roque lá, puxa tudo para trás aí. Traz o Estevão, né? Bota 3 zagueiros de novo, não é? Aí eu também entraria assim, com o Maurício. Você teria um jogador de articulação como o Maurício, para poder congestionar esse meio-campo, traria o Estevão para a beirada, que é no mano a mano, é no improviso que ele faz a jogada acontecer, e é o que eu faria, imaginando, aliás, é o que eu imaginei que ele fosse fazer, não abrir mão do Maurício, que vinha bem, e não mudar tanto o esquema tático, porque ele também tinha perdido os zagueiros dele. Mais um motivo para ele fechar mais o meio-campo. Então JH, é isso. O craque. JH, vou te fazer uma pergunta, eu não sei se você viu isso durante o jogo. Aquele Cucurella, o lateral esquerdo lá, o que eles bateram no Estevão? Bateu. Intimidando, né? Intimidando. Todo mundo batia e o juiz não dava uma advertência, deixava rolar, pisaram nele. Isso, o Chelsea foi um cartão de visita do Cucurella no Estevão. Foi mesmo, intimidando, inclusive. Aliás, vou fazer uma particularidade aqui, porque eu tinha colocado a prancheta num outro grupo, onde está o pai do âncora, né, que jogou bola, zagueiro lateral direito alto, forte, que batia muito. Aí o pai do âncora, o Dado, meu irmão, falou assim, tá faltando Júnior Baiano e Edmundo nesse time. Exato. Eles tinham partido para cima daquele lateral direito. Cara, era para intimidar. Talvez o Aníbal, né? O Aníbal Moreno. Eu acho que o primeiro erro do Palmeiras, sabe qual foi? O Everton ter sido capitão, goleiro lá atrás parado. Se tem um capitão, dá uma moral para alguém, para o Rios, hora que começa a dar aquela pancadaria lá, porque eles intimidaram o Estevão. Ele não se intimidou, mas o juiz não marcava as faltas, eles pegavam, os caras são experientes. E eles desceram a lenha, não deixaram o moleque jogar. Foi mesmo na pressão. E o Abel, cachorrinho, virou gatinho na beira do campo, porque aqui no Brasil ele xinga até a mãe do adversário e do juiz. Lá ele fica gatinho. É que ele já tinha um amarelo, João. O JH, ele já tinha um amarelo, ele não podia tomar mais amarelo. Boca fica passando pano pro Abel. Passa pano. Uma flanela pro Boca aí. Eu acho que... outra coisa contra o Abel, velho. Aí o cara falou assim: o Estevão fez um golaço entrou na área, chutou de pé direito. Cara, quem jogou bola sabe, aquele gol foi de sorte, ele pegou errado na bola. Aquela batida de pé direito sem ângulo, aquilo é puro chute aleatório. Então, quer dizer, o Estevão, não jogou bem, estava intimidado. Craque, deve brilhar lá no Chelsea, mas aquele gol, quem jogou sabe, foi na sorte. Bateu errado na bola, a bola entrou. Algumas considerações aqui. Ele está lá com o Chelsea treinando nos Estados Unidos. Não a vai arbitragem desse campeonato mundial serve de exemplo para o campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro encostou é falta. Nesse verdade, Dudu. A arbitragem é muito mais rígida. É verdade. Faz toda a diferença. Com certeza, Dudu. O que acontece no futebol brasileiro é o antifutebol, você entendeu? Não é o futebol mais firme. Então, mostrou-se que a regra de arbitragem é diferente.
Ontem no jogo da Ponte Preta, só um adendo aqui, juizão muito bem deixando rolar o jogo, não apitava qualquer falta, não. Todo mundo fica assim, tinha que ser... não vai marcar? Não vai marcar, vai jogar. Tinha que servir de... O futebol brasileiro tá muita bola parada aí, como destacou o Otávio Pisa, a bola não rola. Ó, o Romeu, meu tio querido, mandou aqui, caros cornetas, o Chelsea jogou como na Libertadores, o Verdão afinou. É jogo de porrada, de contato. Agora, duas coisas que eu queria destacar aqui é que nos bastidores da panela, né, eu e o craque JH, a gente troca umas figurinhas aí durante a semana, né? Eu recebo esses garranchos aqui dele para colocar no ar, e aí a gente troca uma ideia, né, sobre o que vai fazer e tal. E a gente a gente conversou, né, sobre o jogo do Palmeiras, duas coisas que me chamaram a atenção. Uma foi esse negócio do Cucurella aí, do lateral. Como que o Abel não vê que o lateral direito do Chelsea lá, o cara que fez o gol, né, do frango do Everton, é muito mais fraco e pelo menos não tenta, né, jogar o Estevão para cima dele, desafogar um pouco do Cucurella, até porque o Estevão jogou nessa esquerda aqui algumas vezes no Mundial e foi bem. Ele podia ter tentado, né? Ele fez isso, só que faltando 20 minutos, 15 minutos para acabar o jogo. E outra coisa também que não sei aonde, tá? Não sei se em que momento os palmeirenses podem me ajudar aí, em que momento da vida dele disseram pro Everton que ele era bom de lançamento, de ficar quebrando bola no chutão pro Vitor Roque, pro Estevão. Cara, ele tentou umas 10, 15 vezes só no primeiro tempo sair jogando com chutão, achando que ele era, com todo respeito, o Rogério Ceni. Mas eu não citei o Everton. Para dar esse tapa, desculpa. Mas o Palmeiras já estava com dificuldade para criar sem o Maurício, igual você falou, e tem que ficar saindo com o chutão do Everton, cara. Mas eu não citei o Everton porque eu tô com o Poupa. Não é para crucificar. E com o Boca também, porque assim, cara, o que esse Everton já pegou de bola no Palmeiras, o que ele já fez pelo Palmeiras. Então, a análise que eu fiz, eu tirei o goleiro fora. Porque, mas, muito chutão, houve um problema tático lá dentro. Mas o Palmeiras sem saída de bola, só quebrando o chutão pro Vitor Roque. Fala-se muito que o Vitor Roque não tá jogando nada, mas tem que ficar disputando bola com os zagueiros, só quebrada do Everton lá na frente também. Pô. Nesse jogo foi mais, né, Âncora? Essa quebrada aconteceu mais vezes do que nos jogos. Não é, Boca? Presta atenção no ofício. Mas é dificuldade de sair jogando. E sem criação. Quebrou mais. A Vinha passou e falou: Vitor Roque tá mal. Não tinha opção. Viu, Boca? O que você achou? Ele não quebrou demais? Igual o Âncora falou? Deu muito chutão, Palmeiras, saía pro jogo. Eu acho que deve quebrar quando tem o Flaco, que é mais alto. O Vitor Roque é para velocidade e disputa no corpo. Apesar dele ser baixo, você tem que jogar a bola perto dele. Não precisa jogar no pé dele. Joga perto que ele ganha do zagueiro. Cara, o Neto hoje tava descendo a lenha no Tigrinho, tava rachando o bico dele. Olha a besteira que ele faz, olha lá. Colocou um tigrinho de pelúcia lá no palco com a bandeira do Chelsea, cara. Não, e o pior não é o que eu escuto agora, os caras vão lá testar microfone, 1, 2, 3, tchau, testando, tchau. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa do Palmeiras aqui? Palmeiras vai ser campeão. A defesa do Chelsea ficou com dor de cabeça. De tanta bola que eles tiraram de cabeça, igual você falou, de tantos lançamentos. Isso aí chama ligação direta, né, JH Padula? Sim. O Filipão, aqui no Brasil, em 2014, o apelido do Fred de Cone era por isso, porque essa seleção nossa aqui dava vergonha de ver. Thiago Silva, todo mundo só lançando bola lá na ligação direta. Isso aí, Dudu, lembrou bem. O Fred pagou por isso aqui no Brasil também. Também, vou te falar, com o meio-campo com Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar, meu amigo, não dava para esperar muita coisa, né? Mas vamos lá. Vamos pro